Todos temos a mesma quantidade de dias na semana, 1440 minutos, 168 horas. Todos recebemos as mesmas 24 horas de tempo doadas por Deus. O tempo é um recurso fundamental que Deus lhe deu para viver. É a matéria-prima básica de todas as atividades, de todos os projetos. Quando o tempo termina, a vida acaba. Prolongar a duração do tempo não é algo que nós temos controle. O tempo é um recurso perecível, não renovável. Nós precisamos usá-lo bem. Meu nome é Rubens Múzio, sou professor de teologia. Bem-vindo ao meu canal. Inscreva-se e participe. Nós vamos falar mais sobre a procrastinação, como ela nos distrai, como ela tira a nossa atenção do dia a dia, como ela rouba o nosso tempo, o hábito de deixar para depois aquilo que é importante que a gente faça hoje. Eu quero que você olhe para as suas áreas de fraqueza, para as suas áreas indesejáveis e como você tem perdido as suas horas da semana. Quais são os seus ladrões do tempo? Qual é aquilo que tem tirado do dia a dia? Quais são os seus ladrões do tempo? Reconheça alguns dos ladrões do seu tempo, especifique como isso está acontecendo na sua vida. Lembre-se então que um tempo é uma dádiva. Os tempos da sua vida passam rapidamente, os anos da vida passam rapidamente, e muitos são os obstáculos, os desperdiçadores do seu tempo, da sua vida. É importante olhar então para o tempo como um recurso fundamental da vida, como aquela matéria básica fundamental para o dia a dia. Quando o tempo termina, acaba a vida, não há maneiras de obter mais. O que você vai fazer a respeito? Você não pode prolongar a sua vida. E por isso é importante olhar para esse ritmo de Gênesis capítulo 1. Mais uma vez, a teologia bíblica nos mostra esse ritmo, essa sequência de dias, blocos de textos poéticos que terminam como oração. Disse Deus, houve tarde e amanhã e tudo era muito bom. E você percebe a vida como sendo altamente irregular, repetitiva nesse processo da criação. O texto de Gênesis 1 nos sintoniza, nos coloca no ritmo, nos mantém presente ao dia, ao tempo da criação, as luzes, as trevas, a terra, o mar, a terra, a vegetação, o sol, a luz, as estrelas, animais, seres humanos. Deus faz a criação existir pelo poder da sua palavra. Há repetições para as atividades criadoras, há um início seguido de um imperativo criador, há uma conclusão, houve tarde e manhã. A música, há um certo sabor litúrgico em Gênesis capítulo 1, há orações métricas, cada elemento existe aqui como uma nota integrante de uma ópera da vida, de uma música total que abrange aquilo que nós cantamos, que dançamos, que vivemos a vida para a glória do Criador. Nós entramos no ritmo de uma criação onde há regularidade, onde há ressonância, onde há poesia, onde há beleza, onde há valor, onde há preciosidade. É uma ópera e o Criador está falando isso. É o trabalho do Criador, é uma sinfonia de uma criação, de canto. E a gente vive no ritmo e a gente vive com cadência. E assim é a vida, há ritmo, nós somos adoradores, nós celebramos a vida, nós olhamos para o Criador. Entretanto, o sétimo dia é tratado de forma diferente. Quando Deus termina a sua obra da criação, ele descansa. O sétimo dia é diferente. Na narrativa bíblica, os 6 primeiros são de trabalho, a última linha é diferente. Algo acontece no sétimo dia que nós precisamos observar, separar um dia consagrado, olhar para a beleza da criação, olhar para o Criador e descansar em Deus, e descansar no Criador. O próprio Deus fala, eu descanso no sétimo dia, eu repouso, eu estou entrando no ritmo da criação, eu mantenho o mesmo compasso de Deus quando eu valorizo a vida, quando eu não me sinto alguém explorado pelo dia a dia. Eu participo do ritmo da criação, da vida, do tempo, quando eu descanso no último dia, no chamado Sabá, esse dia dedicado à natureza, o dia dedicado à criação, um dia dedicado à adoração, a um descanso, a um tempo de estar com o Criador. O sétimo dia mostra essa importância de preservar, de honrar o tempo, a dádiva do descanso sagrado, a dádiva da vida sagrada dado por Deus. Tempo não é dinheiro, tempo não é um bem para ser consumido apenas, o tempo da nossa vida não é um bem para ser explorado. Como é que eu posso participar então? Como é que eu posso obedecer isso? Resgatando essa santidade da vida, essa santidade do tempo. O tempo é sagrado. Compreender o tempo,
a preciosidade do tempo é fundamental. Compreender o propósito da vida em Deus é fundamental. Gênesis 1 tem a ver com viver agora, o tempo, no mundo de caos, confuso, cético, distante de Deus, no meio de atividade, no mundo acelerado. A gente desacelera, a gente para ouvir Deus, o que é a vida. A gente percebe que a vida é muito mais do que estar no tempo e no espaço. A vida acontece no tempo e no espaço, mas é mais do que atividades comuns, é mais do que participar de atividades profissionais, religiosas, mas é viver na presença do Criador. Deus começa, Deus cria. A não criação é sem forma, é vazia, não há luz, apenas trevas, não há água, não tem oceanos, não tem montanhas, não tem árvores, é uma forma caótica. Deus vem, Deus cria, Deus traz sentido à vida, Deus vivifica, Deus dá vida. No princípio, então, Deus cria todas as coisas e Ele continua a se mover. Quando as condições da vida são contrárias, nos sentimos de mãos vazias, nos sentimos no caos, nos sentimos sem sentido, nós precisamos voltar a entender o propósito do tempo, da vida como recurso fundamental. E as horas do dia, seus 1440 minutos, são preciosos, cada um deles, para viver essa matéria básica de todas as nossas atividades, de todos os nossos sonhos, de todo o nosso despertar. E, portanto, é importante você descobrir seu propósito. Esse processo de compreender, de se entender, de despertar para a descoberta do propósito, da sua missão, é fundamental para a gente entender o dia a dia. E concluindo, eu quero que você responda com honestidade. Qual é a missão da sua vida? Qual é o propósito da sua vida na sua família? Qual é o propósito da sua profissão? Você encontrou um senso de missão? O que você quer fazer agora? O que você está fazendo agora que vai fazer sentido daqui a 5 a 10 anos? O que você quer fazer daqui a 5 ou 10 anos? E estaria disposto a morrer por isso com relação ao seu desenvolvimento, à sua espiritualidade, à sua profissão, à sua família, à sua igreja. Isso é fundamental para a gente entender o valor do tempo. Qual é a sua paixão? O que motiva você a viver hoje? Eu quero me lembrar das palavras de Viktor Frankl, aquele psicólogo. Ninguém inventa a sua missão, nós a detectamos, ela está dentro de nós. Precisa ser despertada. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? O melhor uso da vida é gastar em algo que vai durar mais do que a vida toda. Vida não é a duração do tempo, não é, portanto, apenas as horas do seu dia, mas é o como vivemos, o quão plenamente vivemos, o quão qualitativamente vivemos a partir desse senso de um Criador. O melhor uso da vida, portanto, é gastar em algo que irá durar mais do que a sua própria vida. O melhor uso do seu tempo é entender esse senso de direção. Não é a duração, mas é a doação desse tempo, dádiva de Deus. Não é o quanto vivemos, mas o quão plenamente vivemos. O quão qualitativamente vivemos a nossa vida com senso de propósito. Fomos criados para viver no tempo, mas não estamos sendo dominados por esse tempo. Não estamos apenas sentados observando a vida passar, medindo com o nosso relógio. É muito mais do que isso, é muito mais do que administrar o tempo, gerenciar a sua agenda, mas é ter um senso de direção. Portanto, gerenciar o seu tempo na sua vida não é uma lição fácil. É preciso encontrar realmente uma finalidade. Nós não podemos alterar as horas do relógio, mas nós podemos direcionar melhor, de uma forma mais proposital, com propósitos claros, com senso de produção, de produtividade, nessa concepção do tempo como uma dádiva de Deus, de um Deus criador, de um Deus em que fala que a vida precisa ser honrada, valorizada, santificada, criados para encontrar e viver nessa forma rítmica, nesses ritmos da criação. No próximo vídeo eu vou trabalhar de formas mais práticas, as prioridades para as coisas que são importantes. O que é mais importante para você? O que é mais urgente para você fazer?